Olá, sou o Daniel Nitaki. Estivemos tratando em um vídeo anterior, que está no nosso anotações aqui no seu endereço, falando um pouquinho então sobre simulação de tráfego, os seus conceitos, pontos positivos e também os pontos negativos. Neste que estaremos apresentando, estamos abordando mais sobre alguns recursos e também procedimentos necessários para que você obtenha dados confiáveis para a elaboração de uma simulação mais adequada, fique usual. Como dito anteriormente, né, o simular não é tão simples assim, não é tão fácil como se parece. Não existe mágica na simulação, mas sim técnica. Logo, podemos dizer então que simular é uma ciência. Vamos ver então sobre esse assunto, mas antes disso, vem a nossa vinheta. Vamos então começar. Enfatizando simulações de mesorregiões, ou seja, regiões de tamanho mediano, estaremos aqui apresentando alguns passos a ser seguidos na construção de modelo de simulação. Mas antes disso, eu preciso que sejam contempladas algumas condições. Que condições são essas? Bom, a primeira delas, equipamentos de informática adequados. Sem equipamento de informática adequado, não adianta nada. Softwares específicos, não só o software de simulação, mas também outros que venham apoiar a construção dessa simulação, como por exemplo um sistema de informação geográfica, ou então uma planilha eletrônica, né? Outra necessidade são pessoas que saibam operacionalizar esse software. Um quarto item, recursos para pesquisas, tais como transportes, equipamentos e outros. Uma coisa fundamental é um outro item que são procedimentos claros para planejamento, realização de pesquisas, né, e produção de relatórios, de forma que esses relatórios eles alimentem os dados de um software de simulação. Um outro item fundamental é a integração com órgãos que atuam na circulação, tais como aqueles que fornecem água e captam o esgoto da cidade, assim como água pluvial, né? Ele não tem uma ação direta no viário, mas como se utiliza do sistema viário, no caso de enterrar esses elementos, né, que são tubulações de água e esgoto e água pluvial, né, assim como as bocas de lobo, né, você tem uma influência até mesmo na manutenção desses materiais. E antes mesmo da construção do sistema viário, tem-se a implementação ou a implantação desse sistema. Então existem outros também, energia elétrica, seus postes, tubulações de gás, né? Muitas cidades têm a distribuição de gás por dutos, né? Que são também enterrados no sistema viário, abaixo do sistema viário. Então é interessante você ter essa integração, até mais porque você está fazendo uma simulação e que provavelmente sugere obras. E se houver obras, o que vai acontecer? Você vai ter que informar essas áreas dessas obras para que não ocorram interferências negativas na hora dessa implantação. Outra coisa é você ter aí também, além dessa integração com essas coisas que estão relacionadas diretamente com o sistema viário, né, ou indiretamente com o sistema viário, perdão, você tem também aqueles órgãos que são responsáveis pelo crescimento urbano,
né, o crescimento ordenado urbano, e que fazem o plano diretor da cidade. Então, quando você for simular, tente obter mais dados do plano diretor através dessas pessoas para que verifique, né, se aquele projeto que você está implantando, se vai ter uma interferência ou se tem uma previsão de alguma coisa, para que você já esteja engatilhado para que seja, quando implantado, né, seja feito de uma forma bem amenizada, bem tranquila, sem qualquer tipo de problema. É importante também haver uma base cartográfica digital, ou uma imagem aérea, ou plantas que serão a base do sistema viário que você estará construindo no seu software de simulação. E elas têm que estar amarradas a um sistema de coordenadas. Por que isso? Para que você garanta aí algumas distâncias que serão percorridas nesse sistema viário. Então você tem elementos, na hora de você utilizar a simulação, que tem relação tempo, velocidade, distância. Né? Então é interessante você, claro, utilizar dessas fontes mais técnicas, né? Mais corretas, vamos dizer assim, no sentido de medidas. Uma outra coisa é você também possuir um procedimento de recebimento dos dados que foram coletados por aqueles que vão operacionalizar o software de simulação. Então, esse procedimento deve fazer o quê? Ele deve receber esses dados, armazenar os dados de uma forma organizada para que quando for utilizar, você tenha agilidade nesse processo, seja fácil você achar esses dados. E não só por isso, né? Pode ser que você futuramente precise utilizar desses dados novamente, então rapidamente você poderá, a partir do momento que você tem um procedimento bem claro, um procedimento bem consolidado, né? Você possa ter agilidade no acesso a esses dados. Bom, a partir do momento que você tem contemplado esses itens, você pode então seguir alguns passos ou fases que nós estaremos aqui descrevendo. Com relação então aos passos ou às fases que a gente vem citando, começamos com a primeira fase, que seria você ter um objetivo no porquê simular. Por que eu vou simular e o que eu vou simular? E para quando? Né? Então, a partir desse momento, você começa a identificar outras questões que ajudarão você a partir para o segundo passo, que seria você acabar conhecendo melhor a sua área de interesse em simular. Então você vai com um objetivo claro, que é o primeiro passo, você passa para o segundo passo, que é você procurar conhecer a área que se tem interesse em simular. Depois dessa, você então define um tipo de locais de pesquisas veiculares e de pedestres. Então eu tenho o que eu quero simular, eu tenho o meu objetivo, eu tenho a área de abrangência e eu quero então definir que tipo de pesquisa que eu vou precisar fazer e onde serão feitas essas pesquisas, se serão feitas só pesquisas veiculares, serão feitas só pesquisas de pedestres ou serão feitas pesquisas veiculares e de pedestres. E aí você já começa a partir, então, definindo esse tipo de locais de pesquisa, você passa, então, a um item bastante interessante, e se você estiver bem organizado, fica extremamente fácil você partir para o outro item, que é, a partir de um histórico de pesquisas que você venha fazendo e organizando os seus dados, você verificar se naquela área de abrangência que você já definiu, se existe algum histórico de pesquisa feito. Porque esse histórico de pesquisa feito, ele pode validar para você alguma nova pesquisa que você tem que fazer, ou possa contrapor aquela nova pesquisa. Pode ter mudado uma realidade. Então é interessante você ter toda
essa verificação, inclusive antes de você iniciar o software. Ainda não começamos a trabalhar com software. Estamos apenas organizando o que nós queremos fazer. Como quinto passo, cabe a gente aqui então a planejar e efetuar as pesquisas de contagem de pedestres. Então primeiro eu defini lá o que eu quero, eu já sei historicamente o que já tem feito, e agora eu quero então planejar as pesquisas de contagem veicular de pedestres que realmente eu vou precisar para minha simulação. Então eu vou ter que ter o planejamento delas, eu vou ter que reconhecer os principais problemas, eu vou precisar saber, por exemplo, os movimentos de circulação, e quando você vai também colocar as pesquisas no software de simulação, é interessante que você saiba que é muito importante você não fazer, no caso de uma pesquisa de movimentação, de movimento tipificado veicular, não é só você pegar o que está cruzando naquele determinado ponto da pesquisa, mas também o que está ficando acumulando, o que está acumulando na fila do, por exemplo, de um semáforo, ou seja, anterior ao cruzamento. Porque isso também, na hora de você simular, você coloca também as filas, e para isso você pode utilizar de fotografias, você pode utilizar de medições que vão ocorrendo conforme o período de pesquisa vai acontecendo. Então você vai utilizando também esses pontos aí para poder ir melhorando a sua pesquisa. Bom, uma forma de você fazer pesquisa também, ainda nesse item nosso de planejar e efetuar pesquisa de contagem veicular, eu posso pensar em vários tipos de pesquisa. Pesquisa OD, origem e destino, eu posso fazer a pesquisa veicular de contagem, como eu costumo dizer que nas minhas regiões que vai ser o ponto, na verdade, os nossos outros vídeos que a gente vai trabalhar mais, seriam pesquisas mais pontuais, né? Então você trabalharia mais com pesquisa de movimento tipificado dos veículos em cruzamento, e aí, como eu acabei de dizer, também as filas anteriormente a esses cruzamentos. Então, como é que você pode registrar isso? Uma forma é você utilizar de pessoas contando. Existe uma técnica, essa técnica eu posso, como eu já disse anteriormente, eu posso dedicar um vídeo especificamente para falar sobre isso. Né? Existe também uma forma de você fazer isso através de filmagem de câmeras. Através de câmeras você acaba obtendo imagens, essas imagens são levadas para um escritório, no computador são contadas, né? Então é outra forma de você fazer. E existem também outros recursos que podem auxiliar, como por exemplo, eu além de fazer filmagens, eu posso utilizar um recurso de leitura automática de placa. Então eu coloco câmeras, por exemplo, antes do cruzamento, que eles vão estar registrando as placas. Então esse recurso ele permite de fazer a identificação do número da placa não como uma imagem, mas sim como caracteres. E isso permite você cruzar banco de dados. Então você começa a entender, fica mais fácil você gerar um sisteminha que você fala, determinados veículos entraram por determinado ponto em função das placas e saíram por outro ponto. Ou tem 3 ou 4 opções de saída para esses veículos, por exemplo. Então você consegue contar a partir das chegadas as saídas desses veículos, simplesmente com a leitura das placas. Né? Então é o que a gente chama de LAP, leitor automático de placa. Alguns radares, equipamentos eletrônicos de fiscalização, possuem esse tipo de tecnologia. Então também é possível você fazer a contagem assim. Seguimos então com o nosso sexto item. O sexto item seria você poder obter a topografia do terreno que se permite simular, né, da área do terreno que permite simular. A partir daí você então tem as altitudes, e essas altitudes elas podem ser lançadas no software de simulação. Eu não posso dizer se são todos os softwares que permitem isso, mas
O software que estaríamos utilizando como modelo, que é o AISUM, ele permite você lançar as altitudes no terreno. Por quê? Porque essas altitudes elas geram rampas, e essas rampas influenciam na circulação dos veículos, principalmente os veículos pesados. Um sétimo item que é importante também obter, que são os dados do sistema de transporte público. Nós estamos falando aí de número de linhas, de itinerários, de pontos de parada, locais, né, dos pontos de parada, de embarque e desembarque, e também até um tempo médio de parada das linhas com relação aos pontos, para efetuar justamente o embarque e desembarque. Isso é variável conforme a linha e é variável conforme o ponto. A outra coisa também seria o reconhecimento ainda no item 7 de obter dados, né? É obter também aí os locais de estacionamento, os polos geradores, os principais polos geradores, aqueles que têm uma influência naquela região. Também os desenhos de viários, por exemplo, um afunilamento de determinada via, ou os números de faixas, né? A largura dessas faixas, o sentido de circulação e também os outros itens, né? Como preferencial, o que é, como é que, por onde pode seguir, para onde não pode seguir, né? No sentido de não deixar fazer movimentos proibitivos ou movimentos proibidos. A partir daí, então, entramos no oitava fase, que é lançar. Até agora não tínhamos lançado nada, a gente só estava correndo atrás dos dados. O outro item agora seria, então, lançar no software a base, como nós já dissemos lá, uma base de cartografia digital, uma imagem aérea ou planta, né? E todos aqueles dados que nós captamos, como a topografia, como as características da via, né, número de faixa, largura das faixas, tipo de circulação, né, as pesquisas de contagem, né, então a gente já lança também as pesquisas de contagem, os dados do sistema de transportes, dados que eu tinha esquecido de falar, do sistema semafórico, então você precisa ter os planos semafóricos no período das pesquisas que são feitas. Porque o que eu quero dizer com isso? Um plano semafórico ele apresenta patamares em que o sistema semafórico de determinado cruzamento ou conjunto semaforizado ele varia no decorrer do tempo. Então, por isso que é importante você ter no patamar da sua pesquisa, no horário que pertence a um determinado patamar, corresponde à sua pesquisa, você ter lá o plano semafórico, para que você tenha como o semáforo operou naquele momento da pesquisa. Além disso, você tem aí os dados de polo-geradores, alguns registros desse polo-gerador de entradas e saídas também, as vagas de estacionamento e entre outros dados que você venha a poder alimentar melhor seu software. Uma coisa que é interessante é que alguns detalhes podem resultar em uma representação totalmente desconexa com a realidade. Então quer dizer o seguinte, às vezes você esquece de lançar algum detalhe, né, e esse detalhe é o que faz o diferencial da representação do modelo, que é o que a gente vem falando sempre, né, nós falamos no nosso último vídeo, que é a questão da sua aferição, né, a questão da sua calibragem. Você, na hora que você vai comparar aquilo que foi simulado com o que você realmente reconhece da região, e se ele está correspondendo com a realidade, o simulado está correspondendo com a realidade, então nós podemos dizer que ele está, então, está bem balizado, ele está bem aferido. Então, agora, caso contrário, ele não está também bem calibrado. E aí, o que vai acontecer?
você tem que tentar achar onde é o detalhe. Né? E é isso que a gente precisa estar bem atento a essa situação. O nono item seria efetuar a simulação. Né? A partir do momento que você lançou tudo, você efetua a simulação. Nesse caso, a gente diz então que nós vamos rodar a simulação. A partir daí, é possível você visualizar animações de veículos e pedestres, esse movimento rodoviário e através de todos os dados que foram lançados. E você, além de você enxergar isso, você também obtém relatórios. O 10º passo é responsável em comparar a simulação com as imagens de vídeo, ou então com os responsáveis pela pesquisa, ou até mesmo pelos agentes de trânsito, ou agentes de mobilidade urbana, aqueles que conhecem bem a circulação da região que você está simulando. Então o que você faz? Você efetuou a simulação, que é o passo 9. Aí no 10º você compara a simulação que você construiu, né, com aqueles que podem verificar se realmente a simulação está condizente ou não. A partir daí você passa para o 11º caso. 11ª fase, né, o 11º passo, ele ocorre quando a representação da simulação não corresponde com a realidade. Seria necessário então identificar as distorções e corrigir. Essa fase ela é conhecida então como calibração. O que vai acontecer a partir do 11º passo? Você identifica as distorções, corrige os seus dados no simulador, volta para o 9º passo, efetua de novo a simulação, passa para o 10º passo, compara a simulação com as imagens de vídeo responsáveis pela pesquisa. De novo, depois dessa comparação, você verifica que não está certo ainda, o que você faz? Você ainda faz nova calibração. E aí você entra então numa atividade cíclica, até a hora que você consegue contemplar a simulação, o modelo de simulação com realidade, fazendo com que elas sejam bem semelhantes. Depois que elas são semelhantes, né, já está validada, aí você entra para o 12º passo, que é lançar as mudanças desejadas, ou seja, pegar um projeto novo, ou aquilo que quer mudar de circulação, ou mudar alguma geometria da via, né, ou implantar semáforo, ou mudar tempo semafórico, fazer mudanças que você deseja dentro do seu projeto, e aí você passa de novo então para o 13º passo, que você efetua uma nova simulação. Nessa você analisa visualmente e numericamente se a fluidez nas vias, né, atendem o nível de serviço desejado. Se ela atende, né, ou seja, caso positivo, a simulação é concluída e demonstrada então aos interessados. Caso contrário, alguns acertos deverão ser feitos e sempre dentro de uma coerência. 14º passo. Conseguindo aprovar o projeto, passa para o passo de iniciar o planejamento de implantação do projeto. Então, o que quer dizer? Você passou pelas fases de simulação e agora está iniciando o planejamento da implantação do projeto. Você já tem o aval de que o projeto vai dar certo. Então, nesse caso, então, o 14º passo, você começa a iniciar o planejamento da implantação, e o 15º, por fim, você então efetivamente implanta o projeto. E conforme vai acontecendo, vai sendo implantado, você vai acompanhando para ver se os resultados são aqueles que você acabou identificando na sua simulação. E qualquer coisa que aconteça, você tenha que fazer na implantação como uma adequação, você também adequa na simulação e vai sempre comparando e sempre acompanhando o processo de implantação até a hora que efetivamente o projeto deu certo e
e já dá para passarmos para o próximo. Uma observação necessária pode ser que nem todos os dados sejam possíveis de serem lançados, ou seja, captados e lançados. Porém, é importante identificar a falta deles e procurar adotar valores coerentes para aqueles que são essenciais. Como conclusão, podemos salientar que são 15 passos que apresentamos para a implantação de um projeto viário utilizando de um software de simulação. Porém, apenas no 8º passo é que efetivamente são efetuados os lançamentos dos dados. Logo, justifica-se então uma dedicação para que se tenha uma estrutura adequada e também dados confiáveis. Observe que um sistema de informação geográfica, conhecido como SIG ou GIS, é uma grande ferramenta para auxiliar a captação de dados. Caso se tenha interesse sobre os princípios e uso do software de sistema de informação geográfica, por favor, se manifestem nos comentários. Se gostaram desse material, deem um like aí para que o canal continue produzindo alguns materiais. E para receberem notificações e acesso aos filmes já produzidos, inscreva-se aí nesse nosso canal. No nosso próximo vídeo, a gente pretende falar um pouquinho sobre pontos cegos, um assunto específico aí para engenharia de tráfego, além, é claro, da continuidade do software de simulação, né? Vamos começar aí a produzir materiais utilizando o software iSum, ensinando como a gente começa a trabalhar com iSum, como é que a gente pode fazer uma simulação no iSum. Então esse é o nosso interesse. Ok? Nos comentários do vídeo eu estarei postando algumas referências bibliográficas sobre o assunto, né? Sobre o tema aí apresentado. Um grande abraço a todos e até a próxima.